Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença debaixo deste calor insuportável que temos hoje. Nós hoje temos a honra de ter connosco um painel de pessoas brilhantes, pessoas que de uma forma ou de outra, todos eles contribuíram bastante para a transformação do turismo, para uma mudança global muito baseada na transformação digital e nós gostaríamos de fazer aqui uma sessão um bocadinho diferente. Para já, eu vou desafiar os meus convidados para se fazerem uma breve apresentação deles próprios e depois vamos tentar encetar aqui uma discussão entre todos, sem nenhuma ordem específica, mas para falarmos de tudo aquilo que tem sido feito e que ainda falta fazer no turismo para continuarmos esta mudança global e responder aos desafios que são mais do que muitos. Rui, quer-se apresentar rapidamente? Muito obrigado, António. Obrigado também pelo convite. É um gosto também voltar a estar aqui consigo e também na região do Algarve. Eu sou o Rui Gide, sou sócio da área de consultoria que me tenho especializado muito agora no setor do turismo, sobretudo a nível de tudo o que é planeamento estratégico, a nível de regionalização, com depois também um aprofundamento em tudo o que é o smart tourism e é onde tenho vindo a fazer mais trabalho. Nuno. Boa tarde a todos. Nuno António, alguns de vós já me conhecem, eu sou de formação engenheiro informático, mas como trabalhei muitos anos ligado à hotelaria ou informática para a hotelaria, também tenho um mestrado na área de direção e gestão hoteleira e depois tirei formação seguinte, um doutoramento na área de aplicação de inteligência artificial nesta área da hotelaria e do turismo. E daí também estar neste painel com esta relação. E atualmente continuo também, sou professor na nova IMS, onde leciono nestas áreas e continuo ligado a uma empresa de informática de sistemas para a hotelaria e para turismo. Ou seja, aqui um relacionamento académico e profissional com o turismo e com a hotelaria e com o Algarve, porque sou de Portimão. A IT Base é uma das empresas também fundadoras aqui do Algarve Evolution e do Algarve Tech Hub. Por isso é com muito prazer que estou cá. Muito obrigado. Muito bem. Reinaldo? Reinaldo, eu sou daqui do Algarve também, curiosamente também de Portimão. Fui formado por esta casa em Engenharia Alimentar na altura. Tenho tido aqui algum vaguear pela parte da sustentabilidade, a parte ambiental e a parte da segurança também. Atualmente sou diretor de Qualidade, Ambiente e Segurança da Vila Galé e tenho desenvolvido a minha área de atuação nestes âmbitos dentro do nosso grupo hoteleiro e dentro do turismo em geral. Muito obrigado. Nuno é uma pessoa também bastante conhecida. Força. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Nuno Fernandes e sou responsável geral pela Zomato Portugal. A Zomato é uma plataforma de descoberta de restaurantes e, sobretudo, aquilo em que temos estado envolvido ao longo dos últimos anos, desde 2014, quando lançámos em Portugal, é dar capacidade, dar tecnologia para que os restaurantes possam aprender um bocadinho mais também como melhorar a sua experiência para o utilizador, para o consumidor, mas também podermos, e esta tem sido, os últimos anos têm também sido dedicados mais a esta área, a analisar os dados a que temos acesso e que o consumo também nos vai permitindo interpretar para perceber quais são as novas tendências e para garantir que tanto os restaurantes como as marcas que trabalham connosco conseguem perceber melhor este setor da restauração e garantir que há uma evolução sem perder aquilo que é tão característico e tão próprio deste setor. Muito obrigado. Sem falarmos, eu ia lançar aqui um tema um bocadinho controverso. Nós falamos de tecnologia, mas ao mesmo tempo que falamos de tecnologia, falamos também da autenticidade, da genuinidade dos espaços, falamos de contacto humano. Ora, como é que nós conseguimos combinar tudo isto? Reinaldo, quer comentar? Sim, eu posso começar por comentar. Eu acho que, indo aqui ao tema da tecnologia, desta transição digital, do que vem aí, da inteligência artificial e tudo mais, eu acho que hoje, se as empresas olharem para isto como realmente uma oportunidade de otimizar os seus processos e otimizar os seus controlos, eu acho que isto não vai impedir que percamos a humanidade do processo, uma vez que vai abrir oportunidades das pessoas poderem se dedicar mais ao cliente
em vez de estarem talvez focadas em coisas que hoje existe tecnologia que possa até de uma forma mais eficiente conseguir resultar. Acho que isso já tem sido o que está a acontecer hoje em dia nas empresas. As empresas têm-se focado em tentar otimizar os seus processos e trazer as pessoas que são realmente o maior bem das empresas para onde são mais fundamentais, que é o contacto com o cliente, é a forma de como é que conseguem fazer o nosso tal customer service. E acho que é uma aposta ganha se realmente as empresas pensarem nesta transição com este estilo de modelo, que é de realmente concentrar as pessoas onde elas fazem mais falta. Rui, um destino inteligente é um destino autêntico ou não é compatível de todo? Não, pelo contrário, eu acho que o destino inteligente e a adoção e utilização de novas tecnologias vai permitir, de facto, eu ter até uma maior autenticidade e capitalizar mais nos que são os ativos exógenos das regiões. E permitir outra coisa, que já se fala muito, que é inverter a tal massificação de turistas e eu conseguir, de facto, dar as experiências de acordo com as necessidades e o perfil das pessoas. E aí a tecnologia permite-me, porque eu posso ter, de facto, a informação e o perfil e caracterizar o perfil, a persona, e quais é que são as suas características, os seus gostos, e depois garantir que, de facto, depois as empresas, que no fundo dá o serviço, dá experiências, que têm essa informação e que consegue, de facto, depois proporcionar experiências autênticas. E eu, sem a tecnologia, não consigo fazer isso. Isto do ponto de vista da relação entre o cliente e o fornecedor. Depois, se eu pensar também do ponto de vista de quem gera a região, do ponto de vista mais de planeamento macro, e se entendermos aqui, no fundo, também a entidade gestora da região, e eu se tiver também depois tecnologia, tiver informação, onde é que andam os fluxos das pessoas, o que é que são os seus gostos, as suas motivações, eu também consigo, no fundo, ter aqui instrumentos de planeamento para dirigir determinados serviços, impor alguma regulação também de contenção, porque eu vou ter informação. E só a tecnologia me dá isso. Portanto, eu vejo com muitos bons olhos, e já temos tido experiências aqui também interessantes, de regiões inteligentes que, no fundo, estão a utilizar a tecnologia para elevar e dar aqui melhores experiências aos turistas. Nuno, António, você tem feito grande análise na área de social media. Como é que um destino inteligente que é anunciado massivamente, ou de alguma forma massivamente, nas redes sociais, pode manter essa exclusividade que, no fundo, o turismo deveria ter sempre, não é? Porque o turismo é um luxo. Ok. E como é que pode tirar partido das redes sociais e demonstrar a sua sustentabilidade? Sem banalizar. Sem banalizar. Bem, isso é um desafio. Uma pergunta complicada. Ou $1 million question, não? As redes sociais, e todos nós utilizamos as redes sociais, acho que hoje em dia, quem é que viaja e quem é que reserva um hotel sem ir primeiro às redes sociais ver quais é que são os comentários que fazem sobre esse hotel ou sobre esse destino? Acho que ninguém. Não é? Nós hoje em dia utilizamos, sejam os comentários, o preço e a localização dos hotéis e dos destinos, muitas vezes para comparar até e definir para onde é que vamos. As redes sociais são um ponto fulcral sobre isso. Mas, efetivamente, hoje em dia não vemos, por exemplo, muita gente a escrever nas redes sociais sobre a sustentabilidade do destino, a não ser coisas como fui visitar aquele monumento e estava uma fila de gente. Okay? E estão muitos turistas, e nós aí começamos a perceber, ok, se calhar aquele destino está saturado, está ali a ter um overtourism, está ali a ter muita gente, mas quando olhamos, por exemplo, para os hotéis e etc., não vemos aí grandes preocupações de sustentabilidade nas redes sociais. Já lá vamos. Mas ou seja, o destino em si não vai promover-se na rede social, ou na maior parte das redes sociais de reviews, por exemplo, o conteúdo é gerido, não é? Ou é gerado pelos utilizadores. Apesar dos destinos ou das organizações que geram os destinos, o Turismo do Algarve, o
Turismo de Portugal, etc., também utilizarem as redes sociais para eles próprios criarem conteúdo. Muitas vezes a preocupação da sustentabilidade não está lá ou não estava, pelo menos vai-se passando alguma agora, mas nos conteúdos criados pelas próprias organizações não é ainda um dos principais conteúdos. Estava-me a falar na sustentabilidade. É um facto que um dos grandes desafios que temos neste momento e as temperaturas elevadíssimas que sentimos hoje são de facto um cartão vermelho a tudo o que nós temos vindo a fazer. A verdade é que nós falamos muito em turismo sustentável. Há muito tempo que eu digo que é impossível ser sustentável se o turista não for sustentável ou não tiver essa consciência sustentável. Como é que é possível num hotel não mudar o lençol se de facto o turista atira o lençol para o chão ou a toalha para o chão? Como é que respondem? O que é que vocês estão a fazer diferente no Vila Galé, Reinaldo, para conseguirem controlar esses fluxos? Não há lençóis. Não há lençóis. Não. Eu acho que isto é um desafio que existe para a sociedade e que está bem presente hoje em dia na sociedade. Acho que nós falamos da palavra sustentabilidade, eu hoje até quase que às vezes já me assusto dessa mesma palavra se tornar demasiado banal, mas eu acho que dentro das organizações e dentro dos hotéis, que são por si só um ambiente controlado, passar a mensagem por vezes também é mais simples do que na sociedade geral e nas cidades e nos grandes aglomerados. E é isso que também temos tentado fazer. Obviamente começa tudo pelo cliente interno. Há um trabalho imenso dentro das organizações para que o cliente interno se sinta confortável com essa palavra e com tudo o que daí advém, para que depois consiga fazer com que o cliente externo também de alguma forma receba essa informação de uma forma natural e se sinta também comprometido de alguma maneira. Obviamente o turismo, quando nós falamos de as pessoas estão de férias ou estão, quando estamos a falar de turismo de lazer, às vezes existe algum excesso de consumo, existe algum excesso de conforto, vamos-lhe assim dizer, se nós podemos considerar o conforto em excesso alguma vez, mas o que pode levar a alguns exageros. Mas o que eu sinto que nós conseguimos claramente ter pessoas muito mais conscientes hoje. As mensagens vão sendo passadas em vários locais. Nós começámos, eu lembro-me, por vídeos, depois passámos para mensagens mais localizadas, estáticas, passámos para outro tipo de argumentos. Nós passámos também a participar em vários fóruns, em várias iniciativas, vários projetos que fazem as pessoas reconhecer essa nossa imagem e acho que facilita um pouco esse contacto e facilita com que o cliente seja mais consciente. Eu também gostava de deixar aqui uma parte que tem a ver com isto da consciência do cliente. Em determinados hotéis, claramente quando estamos a falar de hotéis mais de nichos, hotéis em que a temática está mais focalizada, hotéis que estão em parques naturais, hotéis que estão mais próximos de alguns ambientes mais sensíveis, é mais comum nós termos mais sucesso nesta abordagem e melhores indicadores, uma vez também que o cliente também é mais exigente em relação a isso. Também nos denota que se nós tivermos falhas neste sentido, também ele próprio será mais crítico em relação a isso. E por aqui, a nossa estratégia tem percorrido este caminho. Nós também vamos buscar ideias e suporte ao Turismo de Portugal, aos nossos parceiros, a outras companhias hoteleiras, e acho que de alguma forma temos sido bem compreendidos e bem resolvidos com o cliente. Nuno Fernandes, vocês têm uma plataforma que gerem a Zomato, que todos nós conhecemos muito bem, porque de vez em quando lá vamos ver onde é que vamos jantar.
Ah, como é que escolheram os critérios de pesquisa? E se um dos critérios de pesquisa passasse a ser o restaurante mais sustentável? É tudo um exercício de tempo e de ajuste também àquilo que têm vindo a ser as necessidades e o perfil dos próprios utilizadores. Nós, quando lançámos a plataforma em 2014, aquilo que as pessoas mais tinham necessidade de pesquisar e o feedback mais passado era encontrar restaurantes que estivessem perto delas, portanto, as pessoas pudessem procurar numa determinada zona e ver por proximidade quais eram os restaurantes que existiam naquela zona. O segundo fator era o preço. As pessoas queriam saber mais ou menos o que é que iam consumir, o que é que podiam esperar em termos daquilo que iam investir naquela experiência. E o terceiro ponto era o tipo de cozinha. E estes eram os 3 pontos mais importantes que as pessoas valorizavam quando estavam a aplicar os seus filtros, quando estavam a pesquisar, quando estavam à procura de novos restaurantes. Estes eram os três pontos. Hoje em dia, e obviamente com uma pandemia pelo meio também que ajudou a baralhar muito a tipologia de consumo, já percebemos que há pessoas que começam hoje de forma completamente invertida. Muitas vezes, em vez de quererem pesquisar diretamente o que é que está próximo, o que é que está próximo delas, querem procurar já restaurantes que têm um determinado atributo. Já querem procurar restaurantes que, por exemplo, estão localizados perto do mar e que perto do mar têm vista para algo e tendo vista para algo, por exemplo, que aceitam animais de estimação também. E esta tipologia de pesquisa mostra que as pessoas estão mais conscientes, obviamente já existe mais informação, só nós já estamos a fazer este trabalho desde 2014, felizmente também temos muita concorrência que também ajuda a digitalizar e a fazer com que o utilizador tenha mais informação e mais opções, mas sobretudo o próprio restaurante hoje em dia procura posicionamentos diferentes. Em 2014, e eu não vou dizer a maioria, mas vou dizer que pelo menos 30%, 25% dos restaurantes que nós visitávamos fisicamente, quando lançámos a plataforma, diziam-nos: eu não quero ter uma presença online. Eu não quero. Uma presença online para mim não é boa. Eu não quero mais clientes, eu não quero saber. Eu conheço os meus clientes todos. Isto eram coisas que ouvia-se muito disto, infelizmente ainda soube algumas vezes, em 2023 ainda soube algumas vezes, mas em 2014 isto era muito comum. Obviamente houve uma grande evolução. Hoje em dia temos restaurantes que chegam ao pé de nós e a primeira coisa que nos dizem, quando querem ser listados ou quando estão a falar sobre o novo conceito que ainda não abriram, é dizer logo: o nosso posicionamento único é este. Temos um foco, por exemplo, na sustentabilidade através destes fornecedores, destes produtos que nós servimos. E hoje em dia isso é informação que tem imensa atração e imenso consumo por parte dos nossos utilizadores. Portanto, eu não sei se será o principal motivo de escolha de um restaurante, mas é claramente algo que os nossos utilizadores têm vindo a pedir e é algo que também, não vou dizer já um nicho, já é mais do que um nicho, dos restaurantes também têm percebido a importância de se poderem posicionar e fazer o match com estes utilizadores. Só a título de exemplo, nós fizemos recentemente uma parceria com uma startup, que é a Pegada, que basicamente lista todos os espaços de sustentabilidade, onde se pratica sustentabilidade, mas onde se pratica com critérios verificáveis, porque era como gostava de dizer há pouco, às vezes entramos aqui numa banalização da sustentabilidade e acabamos por não saber exatamente do que é que estamos a falar, e o que é para um restaurante, o que é para um hotel, o que é para outro tipo de estabelecimento. E então fomos com normas muito específicas a avaliar e com um critério que não é o nosso, porque nós não somos especialistas em avaliação de sustentabilidade, portanto quisemos mesmo estar munidos de quem sabia, e percebemos que o interesse dos restaurantes, a maioria das respostas que nós tivemos, obviamente tivemos os restaurantes que já têm essas práticas, obviamente levantaram rapidamente a mão e disseram: eu estou aqui, eu quero me tornar conhecido, ainda bem que vocês estão a fazer isto, porque isto é exatamente o que nós estamos a fazer. Mas tivemos muitos restaurantes que disseram: eu não sei, mas eu quero me tornar mais sustentável. Eu quero saber que passos é que posso dar ao dia de hoje para poder ter a minha operação mais sustentável, para poder, inclusivamente, ter um impacto maior e poder falar desse impacto aos meus utilizadores e poder iniciar uma conversa com os meus consumidores com base nessa informação. Por isso, não será a maioria, mas claramente já é algo que se nota ao dia de hoje. Já está a nascer essa tendência. E ao nível do destino, Rui, você participou ativamente na elaboração do RIA, que é um projeto que pretende trazer o desenvolvimento especializado e inteligente para a região do Algarve. O que é que ainda nos falta fazer aqui para sermos inteligentes? Ainda aqui, quer dizer, a coisa boa que há de facto a intenção de se querer evoluir nesse sentido, e há uma vontade, mas obviamente há aqui ainda muito trabalho a ser feito. Naturalmente que já existem
um conjunto de iniciativas, quer de mobilidade, quer a nível da gestão do destino, quer a nível também das próprias unidades, inclusive dos hotéis, ou seja, já há muita coisa que está a ser feita. O que eu sinto é que tem que se, por um lado, fazer um trabalho aqui mais integrado entre as várias áreas que, no fundo, combinam para a gestão do destino, e seja da mobilidade, da proteção civil, da parte depois das experiências, do entretenimento, do alojamento, seja do hotel, seja do alojamento local, em que, no fundo, tem que haver aqui um maior esforço de articulação e de integração de todos estes modelos e de partilha de informação, porque é, no fundo, a única forma que eu tenho de depois conseguir ter informação para construir as minhas experiências, e aqui experiências integradas, e muito se falava também dos produtos turísticos integrados, em que eu, no fundo, posso combinar, tendo por base as experiências e os ativos que eu tenho na região, em função dos perfis dos turistas, e combinar, de facto, o que é que podem ser estes meus produtos turísticos integrados, e eu, para isso, aí tenho que, no fundo, ter aqui informação de tudo o que é que são os ativos da região e construir isto aqui de forma integrada, para permitir que eu dê aqui a experiência. E quando eu falo de experiência, não é só a experiência no momento do restaurante, é quando a pessoa sai do restaurante, garantir que ela, de facto, tem depois já pensado o que é que podem ser opções de entretenimento durante a sua tarde, durante o resto de lazer. Falou aí numa questão que me parece extremamente importante. Mas antes de irmos lá, eu gostava de terminar, que é a questão da partilha da informação e da colaboração. É um tema que eu acho que também podíamos discutir aqui. Só para terminarmos aqui a parte da sustentabilidade, eu perguntaria também ao Nuno António, temos 2 Nunos, portanto eu vou ter que dizer os segundos nomes, como é que os turistas já aceitam comportamentos mais sustentáveis? Quando lemos as reviews deles, nós conseguimos perceber aqui uma tendência de caminhar para a sustentabilidade? E se não estão ainda nessa fase, como é que nós nos podemos correr de algoritmos de inteligência artificial para os transformar em pessoas? Eu não diria em turistas mais sustentáveis, eu acho que nós temos que os transformar em pessoas mais sustentáveis. Só quando eles forem pessoas mais sustentáveis vão conseguir ser turistas mais sustentáveis. Ok. Pelas reviews, ou pelo conhecimento que eu tenho das reviews e que nós vamos extraindo, não vemos essa preocupação, como eu estava a dizer também há pouco, e continuando no que estava a dizer, não vês essa preocupação pelos turistas a comentar os aspectos, por exemplo, no hotel ou no restaurante, da sustentabilidade. Por vezes um ou outro comentário, mas não é o foco principal, nem de perto nem de longe. No entanto, vejo como, e conhecendo os hotéis também na sua operação, vejo problemas de comportamentos que nós estávamos a falar aqui há pouco, de o cliente que quer os lençóis mudados todos os dias, ou a toalha de banho mudada todos os dias, mas pior do que isso, outros comportamentos que, alguns deles, nós com inteligência artificial já vamos alterando. Coisas como, não sei se alguém faz isso, mas também certeza que agora também não vão dizer, que é chegar a um hotel e o fato veio todo dobrado na mala. E o que é que se faz? Liga-se a água quente na casa de banho, fecha-se a porta da casa de banho, põe-se lá a roupa e fica lá meia hora ao vapor, com a água a correr, meia hora. Hoje em dia... estratégia, mas é uma boa dica. Mas atenção, não, agora não vou fazer ao contrário, não é? Porque, entretanto, nós já montamos sensores nos hotéis com modelos que detectam padrões de consumo de água nos quartos e que já avisam aquele quarto está com um padrão fora de consumo, é preciso ir lá bater à porta, perceber o que se passa. Do mesmo modo, por exemplo, o que acontece aqui no Algarve, nós não temos muito boa eficiência energética em alguns edifícios mais antigos. Por exemplo, e no inverno, se o aquecimento não é muito bom, o que acontece, por exemplo, já encontramos em algumas unidades hoteleiras, o cliente liga todas as placas elétricas para aquecer o quarto. O consumo de eletricidade dispara, o que em termos de custos para o hotel é mau, em termos de sustentabilidade é mau, é péssimo. Mais uma vez, hoje em dia, com a inteligência artificial, com sensores, nós conseguimos detectar que está a sair fora do padrão, é preciso alguém ir lá bater à porta e perguntar ao cliente o que é que se passa e, se calhar, dar-lhe um cobertor adicional e resolve-se com um problema com pouca
tecnologia. Ou seja, estes são os tipos de modelos que hoje em dia se fazem muito comuns, por exemplo, cada vez mais no ar-condicionado, os AVACs, modelos de previsão, quando é que vamos ter aquele restaurante com determinada ocupação e a partir daí o aquecimento é ligado, ou então se estamos com um dia com temperatura de 40 graus, já não precisa aquecer a água a determinada temperatura, podemos aquecer a menos 2 ou 3 graus e gastamos menos energia, somos mais eficientes, estamos a contribuir para a sustentabilidade, ou seja, não estamos a ensinar o cliente que isso está a passar. Estamos. Mas essa informação, e falava há bocadinho o Rui, exatamente dessa necessidade de partilha de informação, esses sensores que já existem, acredito que não em muitos hotéis, mas numa minoria, essa informação é transponível para ser medida, porque fala-se muito em sustentabilidade e fala-se em medir a sustentabilidade e os consumos. Mas o que é razoável em termos de consumo num quarto? Nós temos essas métricas. Num hotel temos essas métricas, num restaurante nós temos essas métricas para podermos dizer é razoável este consumo de água, este consumo de energia? Começa a existir, ou seja, em muitos hotéis, por exemplo, aqui no Algarve, hoje em dia, sistemas de domótica, a Vila Galete, de certeza, pode dar o exemplo sobre isso, existem já muitos sistemas onde está, tudo isso já está ligado. Se alguém, por exemplo, deixa no Economato um frigorífico aberto, sim, mais a do que X domótica tempo, sim, mas seja, Reinaldo, registra nós temos essas métricas? Sim, existem padrões. Estas medidas iniciais que estávamos a falar aqui, que o Nuno António estava a referir e que temos referido aqui a várias destas preocupações e KPIs, indicadores que nós é algo que os hotéis já, na sua grande maioria, acredito, já meçam e que já tenham em consideração. Depois existem, efetivamente, nos edifícios mais recentes, sistemas centralizados que facilitam tudo isto. Os edifícios mais antigos, sistemas ainda pouco tecnológicos, mas as medições existem na mesma, de forma mais manual. Os dados são concentrados por nós, existem padrões de consumo que estão definidos para hotéis deste género, existem fluxos de águas de chuveiros, existem padrões de consumos de energia, existem padrões de produção de lixo, existem padrões de consumo de água que nós utilizamos para percebermos se realmente estamos muito fora ou estamos dentro daquilo que possamos achar que é conveniente. Perceber também que, no caso da Vila Galé em específico, nós, tendo 40 hotéis, nós próprios também, basicamente, comparamos hotéis entre si, com padrões semelhantes, padrões de clientes também semelhantes, hotéis de famílias um pouco diferentes e hotéis para hotéis mais convencionais, hotéis de cidade, para hotéis de puro lazer também um pouco diferente, hotéis com muitos os tipos de jardins, o consumo de águas de jardins, o tipo de rega que se coloca, as estações meteorológicas, são tudo tecnologias e que já existem nos hotéis e que nos vão permitindo melhorar bastante estes indicadores. Não só para entrarmos aqui na parte mais real da sustentabilidade, que tem a ver com nós diminuirmos as nossas emissões, basicamente é isto que nós estamos a falar, porque hoje também fala-se muito de sustentabilidade e depois fala-se muito de compensações de carbono, que é algo que nós também devemos olhar com cuidado. Antes de estarmos a pensar só em compensar carbono de alguma maneira, devemos tentar diminuir as nossas emissões. E o que é que acontece? Os hotéis e muitas entidades hoje em dia também deparam-se com a situação que é: e agora? Como é que vamos diminuir mais? Vamos só compensar? Porque a diminuição chega a um ponto que leva a investimento muito elevado. E é muito neste ponto também que várias empresas se deparam hoje em dia. Rui, falava-me aqui da questão da partilha da informação. Já percebemos de alguma forma que há aqui medições, estas medições existem, mas existem ao nível do grupo hoteleiro e, portanto,
estas partilhas de informação ainda estão de alguma forma condicionadas. Um destino inteligente não teria que ter um sistema que permitisse integrar. Há bocado, esta partilha de informação, e eu vou lançar também a questão ao Nuno Fernandes aqui, era outra questão que ele referia, a partilha de informação. Os hotéis, os restaurantes diziam: eu não quero fazer parte dessa plataforma, que eu conheço os meus clientes todos e eu não preciso de estar aí. Será que nós, em pleno século XXI, que falamos da inteligência artificial, falamos de chat GPT, já vivemos com o chat, em que temos já hotéis todos robotizados, continuamos a fazer do segredo a alma do negócio? É uma pergunta para todos. Sim. Não, se quiser, posso começar. E dizia há pouco, e reafirmo, que de facto a partilha de dados é fundamental. Já começam a haver aqui algumas experiências com algumas regiões e até com alguns municípios de criarem aqui plataformas que se chamam, às vezes, por vezes, até os data lakes, em que, no fundo, as várias entidades podem colocar lá informação, que obviamente depois tem que estar estruturada de acordo com determinadas dimensões. Posso lá colocar informação e receber informação. E é evidente que não chega a ter só a informação da unidade hoteleira, é preciso ter a informação de toda a região, porque, no limite, imagina, eu posso ter aqui um turista que está aqui na região 4 dias e ele, ao longo das suas deslocações, ele pode estar aqui em Faro e ir de Faro a Lagos, à praia, e depois vem aqui e depois volta lá para jantar. Quer dizer, eu posso arranjar maneiras de otimizar este trajeto e garantir que ele gasta menos CO2. Isto também do ponto de vista de sustentabilidade. Do ponto de vista também de experiência, eu se tenho informação e a gente sabe que os perfis dos turistas são diferentes. Um turista nacional, se calhar tem preferências por determinado tipo de cozinha e se calhar almoça à 1, se calhar um turista de Espanha almoça às 3. Portanto, eu tendo esta informação, eu percebendo, porque quer dizer, a gente liga por uma ligação ao telemóvel, eu consigo perceber o tipo de turistas e as suas origens e os seus perfis, e eu tendo esta informação, eu também consigo organizar e proporcionar as minhas experiências e até a minha gestão de forma diferente. E, obviamente, eu, levando isto ao absoluto, quer dizer, consigo ter muita informação e dar esta informação às várias entidades para, no fundo, gerirem melhor e terem uma gestão mais eficiente, por um lado, e aí, obviamente, são mais sustentáveis, e, por outro, também de dar aqui uma melhor experiência e ir de encontro aos interesses. E depois, obviamente, à medida que isto também vai evoluindo, eu posso começar também a ter informação para ser mais pedagógico junto do turista e ir começando, no fundo, também a dar o tipo de informação. Posso dar determinadas promoções ou incentivos em determinados contextos. Também se fala, e já há algumas experiências a nível de fidelização, de cartões de fidelização para os turistas, em que os turistas se apresentarem ou fizerem determinado comportamento e eu posso, no fundo, compensar de alguma forma. E como é que eu consigo fazer isso? Tenho que, no fundo, acompanhar e caracterizar o perfil e o tipo e o comportamento do turista para depois poder dar esse incentivo, seja um incentivo positivo ou negativo, mas... Quer comentar, Reinaldo, a questão da partilha da informação? Sim, a Vila Galeba, Gênese, e falando do nosso caso particular, sempre foi um livro aberto nesse sentido e nós partilhamos dados com várias entidades, com vários parceiros. Eu acho que ao nível dos processos de sustentabilidade, isto também vai ser algo que vai ser facilmente ultrapassável, uma vez que também, ao fim e ao cabo, as empresas com os relatórios ESG, estes relatórios de sustentabilidade, que acabam por ser publicados, também vão partilhar uma parte dos dados, ou grande parte dos dados, e estes relatórios tendem a ser e devem ser fidedignos e certificados e auditados. Portanto, eu acho que estes dados é algo que é de uma partilha comum e que devem ser do conhecimento comum. Se devem ser ter um efeito publicitário demasiado extenso, eu acho que devemos ter algum cuidado quando se publicita este tipo
de informação. Acho que devem estar disponíveis, deve ser explicado objetivamente, dependendo dos interlocutores. Agora, a bandeira da sustentabilidade, eu acho que deve ser gerida dentro de cada empresa, de cada município, de cada região, para termos algum cuidado quando consideramos mais ou menos sustentável do que alguém. Acho que devemos apenas ser mais factuais e realmente a partilha dos dados deve ser comum a todos. Sim, porque um destino inteligente vai ter que ter um sistema integrado que meça não só as preferências dos turistas, mas que, por exemplo, possa permitir algo como isto. Eu estou à porta do Vila Galé, você não tem quarto para mim e o destino inteligente permite ao recepcionista dizer, olha, eu não tenho quarto aqui, mas aqui o meu colega ao lado tem um quarto para si, porque eu estou aqui a ver que ele ainda tem reservas disponíveis. Obviamente que há determinados dados que serão sempre um negócio, mas eu imagino um destino inteligente como algo que me permite dizer também, olha, eu aqui não tenho vaga para si já, não tenho quarto, mas tento aqui no meu colega ao lado, porque ele tem. Aliás, eu já lhe estou a fazer a reserva para o hotel ao lado. Eu sei que isto estamos a falar num modelo muito colaborativo de cross-selling, em que permitimos que toda a gente esteja a contribuir para uma experiência integrada do turista. E isto aconteceria talvez também, aí acredito que seja mais difícil, ao nível do restaurante. Como é que fazemos isto nos restaurantes? Em primeiro lugar, eu acredito que nós gastamos muito dinheiro a trabalhar sozinhos dentro das nossas caixas e é aí que nós gastamos grande parte do nosso dinheiro e da nossa eficiência. E acredito que podermos partilhar esta informação e podermos ter sistemas em que a informação possa fluir e possa ser trabalhada por toda a gente que trabalha neste setor vai ajudar muito Portugal a cumprir este seu desígnio enquanto bandeira turística e enquanto um promotor turístico de primeira linha. Obviamente há muitas coisas que nós já fazemos bem, mas quando falamos especificamente da restauração, ao contrário da hotelaria, ou com alguma divergência da hotelaria, não existem ainda todas as boas práticas digitais de informação, de trabalhar dados e de perceber o que são os dados que estão a ser digeridos pelas próprias plataformas. Eu diria que o grande problema que nós temos é, primeiro, mais do que tudo, um problema quase comportamental enquanto sociedade. Não queremos partilhar, queremos trabalhar sozinhos e não queremos partilhar esta informação, mas depois todos nós sabemos que, na verdade, o nosso negócio singra ou não singra dependendo da execução que nós fazemos. E essa execução não depende apenas desses dados, depende da forma como nós olhamos para eles, como é que nós percebemos que se calhar o nosso negócio não está tão à esquerda, está um bocadinho mais à direita, onde é que é o nosso nicho, onde é que é o nosso posicionamento. E para podermos chegar lá, nós precisamos ter acesso. Senão, todo este processo de tentativa e erro pode, na verdade, ser muito mais caro para todos os envolvidos e muito menos benéfico, inclusivamente, para a experiência do próprio turista e do próprio consumidor. Na restauração, ainda não existem alguns básicos para, por exemplo, poder olhar para... Em qualquer hotel é um básico mais do que assumido dar uma resposta a uma opinião que foi escrita sobre a experiência. Num restaurante, em primeiro lugar, obviamente estou a exagerar, mas em primeiro lugar geralmente é visto como uma afronta. Como é que este consumidor, como é que este utilizador, que nunca foi à Itália, pode estar a criticar a minha pizza? E isto acontece. Isto acontece, obviamente estou a levar ao exagero, mas isto é algo que acontece. Enquanto não se conseguir perceber que é óbvio que existem dias maus, é óbvio que existem perfis de consumidores diferentes, mas se eu, enquanto restaurante, não conseguir identificar esses perfis de consumidor, como é que eu vou conseguir comunicar efetivamente para aqueles que eu quero? Não vou conseguir. Então, se de cada vez que eu tiver uma opinião menos positiva, eu pura e simplesmente levantar as minhas defesas, achar que é a concorrência que está a tentar minar, e não vou conseguir verdadeiramente evoluir. Portanto, além de termos uma atitude mais colaborativa, claramente precisamos, enquanto sociedade, claramente precisamos desse avanço, precisamos também de mais educação digital e precisamos que a restauração também se torne mais profissional do que é ao dia de hoje.
só com este passo e com esta capacitação é que vai conseguir tirar proveito de todos os dados que plataformas como a Zomato ou outras consigam pôr ao seu dispor. Nuno, queres comentar? Sim, tocando aqui numa área que me é muito querida, a análise de dados. A questão aqui também hoje em dia, como se costuma dizer, que é os dados são o novo petróleo. Não é? Temos aqui muitas empresas que têm dados que podem ser importantes, por exemplo, as chegadas no aeroporto, que aviões é que nós vamos ter a aterrar nos próximos meses, porque muitos de nós já sabemos quais é que vão ser. Ou a empresa sabe, a empresa que gera os aeroportos sabe. Vêm de que cidades? Falam que idiomas? Porque sabendo quais é que são as cidades onde vêm, nós temos uma ideia de que são clientes alemães, são clientes franceses, são ingleses. Isso é importante para prevermos a procura que nós vamos ter. Se nós conseguimos prever a procura, conseguimos dar informação aos hotéis, conseguimos dar informação aos restaurantes. Parecendo que não, é diferente ter clientes alemães de clientes ingleses no restaurante. O tipo de comida é diferente. Se calhar, se temos aos pequenos almoços para os alemães, temos de ter mais pão escuro do que pão claro. São pormenores, mas que são pormenores de dar um melhor serviço. Sim. Que, com base nos voos, conseguem-se fazer estas coisas. O problema é que isso custa hoje em dia. Há dados que são abertos. Nós temos cada vez mais cidades e regiões que têm políticas de open data, que partilham abertamente os seus dados, mas depois temos dados que dependem também das empresas e que muitas vezes, por razões de confidencialidade ou até de vender, não é? Esses dados custam dinheiro e aí só quem pode é que utilize e quem tem disponibilidade financeira para comprar esses dados é que os consegue utilizar. Isto é o exemplo com os dados da aviação, mas acontece com todos. Com outros, os dados saem com todos outro tipo com de delay. dados. Os hotéis hoje em dia, por exemplo, partilham dados históricos muitas vezes com a STR e depois conseguem fazer uma comparação dos seus KPIs na região com hotéis semelhantes na região. Já o fazem. Para o futuro não é bem feito. Normalmente não gostam muito de dizer, mas isso era muito importante, porque, por exemplo, se todos os hotéis partilhassem com uma associação, já houve tentativas de se fazer isso. Aqui no Algarve, por exemplo, qual é a sua ocupação para agosto, por exemplo, é possível criar modelos preditivos e dizer, ok, então se calhar este ano vamos ter mais 5% de ocupação e 2% vem do mercado alemão, 2% vem do inglês. Informação que seria útil para contratação de pessoal, seria útil para negociar preços de produtos, para os restaurantes terem essa informação, etc. Mas depois aí a partilha da informação também... Quem beneficia dessa informação não gosta de a partilhar muitas vezes. E esse é um desafio ainda. É um desafio que a tecnologia nos pode ajudar a superar. Mas acredito que também, como na sustentabilidade é preciso uma consciência de sustentabilidade, também aqui é preciso uma consciência da utilidade dos dados. E provavelmente, e desta necessidade de um modelo colaborativo que ainda não temos e, portanto, e que terá que ser necessariamente, penso eu, a base de todo o desenvolvimento e dos desafios globais. Que, há bocado o Nuno Fernandes falava-me aqui num assunto que me é muito querido, que é as respostas às reviews. Eu fiz uma vez um estudo sobre as respostas às reviews e há 4 tipologias de resposta. Ou eu peço desculpa e ofereço qualquer coisa, ou eu peço desculpa e digo que para a próxima vai ser melhor, ou não digo nada e pelo menos, basicamente, e normalmente há aqui estereótipos de respostas que normalmente são dadas, que estão padronizadas e que em função da leitura da mensagem e que têm muito pouco de serem personalizadas. Ora, neste momento nós temos ferramentas que nos permitem melhorar substancialmente e personalizar a resposta sem intervenção humana. Certo? Uhum. Mas já estamos a implementar isto? É uma pergunta. Força. Posso dar um exemplo. Nós, como eu tinha dito há pouco, a realidade é que ainda não é uma prática absolutamente comum na restauração.
E apesar de nós já estarmos a implementar estas ferramentas para poderem ajudar a dar uma resposta consoante o feedback do próprio utilizador, se o restaurante não estiver completamente alinhado com o tipo de resposta, o que vai acontecer é Não responde. nem aquela resposta vai fazer sentido para o próprio utilizador. Porque, alinhado com as tipologias de resposta que indicou, nós notamos também uma, que é aquela em que o restaurante não concorda absolutamente com a opinião do utilizador. Então, como ele não concorda, ele quer acrescentar e quer dar feedback e quer dar contexto e quer explicar porque é que naquele dia a iluminação estava e porque é que o chão mudou. E, na verdade, não é isso que o consumidor procura. O que o consumidor procura, da nossa experiência, o consumidor, em primeiro lugar, quer saber que aquele feedback que deixou, independentemente de ser positivo, negativo, neutro, aquele feedback que deixou é reconhecido. Esse é o primeiro ponto. O reconhecimento, por parte do restaurante, que percebeu aquele feedback e que há algum tipo de criação de empatia e de relação, é o primeiro ponto. O segundo é, obviamente, a desconstrução e poder indicar qualquer coisa. Nós nunca notamos nos nossos utilizadores uma maior disponibilidade para voltar ao restaurante quando o restaurante diz que oferece algo versus quando não diz que oferece. Portanto, basta a própria admissão do restaurante, o enquadramento e em linha com aquilo que foi o feedback do utilizador, é o suficiente para esse utilizador, muitas vezes, voltar ao restaurante e voltar a dar uma nova oportunidade, mesmo sem o trigger da oferta. Pelo menos na restauração é aquilo que nós sentimos. Agora, também há muitas vezes mesmo, primeiro, em paralelo com o que eu tinha dito há pouco, primeiro ainda tem que ser feita mais educação à própria restauração para que depois possam tirar todo o partido das ferramentas que neste momento já lhes facilitariam este tipo de trabalho. Reinaldo, Rui, como é que é a vossa experiência com os comentários e as respostas aos comentários? Com inteligência artificial, sem inteligência artificial, como é que corre? Sem inteligência artificial, mas muito tentando ir ao encontro daquilo que o Nuno disse. É um bocadinho esta a forma de tentar, de alguma forma, reconhecer aquilo que foi colocado pelo cliente, tentar identificar o porquê que aconteceu, sendo bem ou mal, e se foi bem, para parabenizar também as pessoas e voltarmos a repetir, se for mal, para tentar corrigir, mas as respostas, efetivamente, são trabalhadas neste formato, mas ainda de uma forma interna e modelos criados, mas internamente provocados por nós. Eu acrescentava só aqui um aspecto que acho que também é muito relevante, tem a ver também com a capacitação e com a literacia digital. E o Nuno falava, e estamos aqui a dar muitos os exemplos dos restaurantes, não só os restaurantes, mas de facto Portugal é caracterizado por PMEs e o setor em particular do turismo é um setor que ainda tem mais PMEs do que outras indústrias. E o setor da restauração, em particular, é um setor muito fragmentado, em que, muito até de autoemprego, em que é difícil nós pedirmos a essas pessoas para, no fundo, fazerem a utilização e a adoção de novas tecnologias, porque ou não têm as competências ou não têm depois a disponibilidade, digamos assim, de tempo, porque têm que, no fundo, gerir a sua atividade. E isso leva-nos à questão, e é um tema que também tenho vindo a debater, que é de que forma é que, novamente, as regiões podem disponibilizar este tipo de competências, no fundo de ter um gabinete ou ter uma equipa em que no fundo tem ou uma associação da indústria, associação comercial ou o que for, que tenham aqui pools de pessoas que no fundo, por um lado, podem apoiar, podem fazer até alguma gestão, podem disponibilizar até algumas destas tecnologias nesta lógica do as a service, em que, no fundo, eu consigo partilhar, ou naquela região, ou naquele município, ou de que forma for, eu disponibilizo e dou estas competências ao restaurante, porque aqui quem fala de restaurante, fala das empresas de entretenimento, quer dizer, e nós vamos ver, a média muitas vezes são de 4, 5 pessoas, e não podemos estar à espera que, quer dizer, a tecnologia está lá, como a António dizia, a tecnologia já foi ou não implementada. Não vai ser, e se for vai ser mal executada e depois às vezes ainda é pior a emenda que o soneto, e temos de trabalhar de facto de ver de tal forma colaborativa como é que
conseguimos criar aqui equipas especializadas que, no fundo, deem este serviço, ou esta capacidade, ou este suporte, nas várias matérias, seja no analytics, seja na gestão das redes sociais, seja noutros aspectos, em que, no fundo, de facilitar aqui a adoção de tecnologia nos seus negócios. Muito obrigado. Eu ia passar no minuto por cada um de vocês, porque o tema do nosso painel era exatamente o Global Challenge Travel Tech. Eu gostava que vocês me indicassem um ou dois desafios globais que considerem cruciais apostar e resolver nos próximos 5 anos. Pode começar. Posso começar? Não, acho que há aqui um desafio muito grande, e sobretudo aqui a nível de Portugal, que é, no fundo, nós conseguirmos dar aqui um salto de ter aqui modelos mais colaborativos, porque a tecnologia está lá, mas a gente, se trabalhá-la só em silos, não nos vamos conseguir diferenciar de outros, e acho que nós podíamos ter muito a ganhar se de facto conseguíssemos trabalhar aqui de uma forma mais colaborativa, partilhar investimentos, partilhar recursos, para, no fundo, permitir combinar aqui esforços e proporcionar e melhorar a eficiência e proporcionar uma melhor experiência, uma experiência integrada com uma determinada estratégia por detrás. Portanto, eu diria que isto devia ser aqui a primeira bandeira. Reinaldo, qual é a segunda? Assim, existem N desafios e várias vantagens destas tecnologias. Eu acho que olhando de uma forma, já que estou aqui a representar grupo hoteleiro, eu acho que operacionalmente a continuar a apostar na educação das pessoas, pegando naquilo que foi há pouco, nós continuamos a ter pessoas com pouca formação, pessoas com dificuldades, e esta questão da tecnologia e desta transição que está a acontecer, para fazer sentido muitas vezes e para poder realmente traduzir-se em eficiência e em melhor controle e em melhores processos, tem que ter como interlocutores, como utilizadores, pessoas mais capacitadas. Nuno. Eu elaborando neste último ponto, porque acho que a capacitação e a formação e a digitalização são pontos completamente fulcrais. Eu diria que não é só levar esta formação, mas garantir que esta formação ajuda a tirar recurso da tecnologia que neste momento está a começar a ser implementada de uma forma que seja justa e que não desvirtue aquilo que é o nosso património. E esse é que eu acho que é um dos desafios, é garantirmos que a eficiência das ferramentas que temos ao nosso alcance não acabe por tirar alguma daquela que é a nossa singularidade e aquilo que torna o nosso destino tão único. Portanto, garantir que a formação não nos capacita só tecnicamente, mas que também nos ensina a valorizar aquilo que neste momento é único e é tão apreciado e que, por isso, por ter uma camada tecnológica em cima, vai funcionar tão bem e não como substituição. Nós chamamos a isso agora a inteligência cultural. Bem, parece que nós combinamos a resposta, mas não combinamos. Porque eu também concordo com os meus colegas que a formação e a capacitação é o que vai ser essencial. Academicamente, nós publicamos um estudo há cerca de um mês numa revista internacional conhecida, onde comparávamos e fizemos 3 estudos dentro desse estudo principal para comparar se os turistas estavam dispostos a ver inteligência artificial e robôs e máquinas no atendimento, por exemplo, ou se preferiam ou se viam o que é hoje a augmentation ou a amplificação pela inteligência artificial do serviço humano. E foram claros, ou seja, não querem substituição das pessoas, os turistas não querem substituição das pessoas por máquinas ou por inteligência artificial a fazer as tarefas humanas. E então, se queremos turismo, queremos alguma coisa de experiência, a parte cultural, etc. Então, não querem ver as máquinas, não querem ver a inteligência. Mas a questão aqui é que nós também estamos num inverno demográfico cada vez maior, temos menos pessoas, necessitamos de otimizar as operações, vão existir menos pessoas, quer dizer que temos que investir
nas máquinas e inteligência artificial, mas não, se calhar, no front office, não se calhar ali no ponto de contacto. Se calhar nos processos, como o Reinaldo falava lá atrás, na organização, etc. Mas precisamos de pessoas que tenham essa capacidade de, depois de utilizar, de analisar dados, ainda hoje de manhã também aqui nos painéis de marketing se falou nisso, pessoas que tenham essa capacidade de trabalhar com inteligência artificial, com tecnologia, mas que o cliente, o que vê, não é a tecnologia, vê as pessoas. Mas gosta de saber que a tecnologia está lá por trás a ajudar e a colaborar. Muito obrigado, foi um gosto partilhar e fomos religiosamente cumpridores do tempo a partilhar esta mesa convosco. Esperemos poder ter outros momentos igualmente ricos na discussão. Obrigado. Obrigado.